Nosso irmão Lucas vai nos abençoar com o ensino da Parashá Vayet Hanan. Sabemos que o Eterno é com ele, que ele seja iluminado e abençoado para transmitir tudo aquilo que nós precisamos através da palavra de Hashem. Amém? Obrigado. É exatamente a diferença entre mim e o Francisco, que está aqui. Shalom, amados, bom dia. Mais uma vez agradeço ao Francisco, é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está estudando com os irmãos, até porque Yeshua falou, né, que quem faz, eu repito isso sempre, né, aquele que ensinar os meus mandamentos, ensinar a guardar os meus mandamentos, será chamado maior no reino dos céus. Então, obrigado pela oportunidade de estar crescendo um pouquinho nesse reino. Cumprimento os irmãos que, porventura, nos estão assistindo agora, no dia de hoje, dia 28, não é isso? Aqueles que em algum momento estiverem recuperando esse vídeo, a satisfação também poder estar alcançando através da internet. Só uma perguntinha, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Só me faz um sinalzinho, só para eu saber se a gente recupera. Mais alguém? Tá, pela primeira vez. Então, seja bem-vindo, meu irmão. E a gente tem um ciclo, né, de estudo da Torá. Ela é dividida em porções ao longo de um ano. A gente trabalha cada sábado, a cada semana, uma porção, às vezes duas porções. A gente chama de porção, isso é bem antigo. As orações são milenares, essa tradição desse ciclo de estudo é milenar. Então, hoje a gente vai estudar essa porção chamada Vayet Hanan, ok? Então, o estudo de hoje, essa porção Vayet Hanan, ela vai de Deuteronômio 3, 23 a 7, 11, como já foi dito, e também acompanhando o estudo da Parashá, tem sempre uma porção que ela é cíclica, ela se renova a cada ano, ela se repete a cada ano, que a gente chama de Haftarah, que é uma parte de estudo dos profetas. Essa semana é a porção, a Haftarah está em Isaías, capítulo 40, versículo de 1 a 26, e também judeus messiânicos instituíram um ciclo de estudo de alguma porção do Novo Testamento, que está lá em João 6, 1 a 41. Estudo nosso hoje, eu vou me deter apenas no estudo da porção da Torá, tá bom? Mas antes de iniciar, preciso apontar que hoje é um Shabat especial, chamado de Shabat Nahamu. Por que Shabat Nahamu? Nahamu vem de consolo, não é isso? Domingo passado a gente teve o dia 9 de Ave, acho que o Francisco mencionou aqui no sábado. No domingo passado foi o dia 9 de Ave, é um dia importante no calendário judaico, a gente já tem aprendido isso, é um dia de jejum, um dia de oração, porque remonta a alguns acontecimentos ruins para o povo judeu, né? Queda do primeiro templo, um relato negativo dos espias, queda do segundo templo, decretos de expulsão de judeus da Espanha, da Inglaterra, decisão final. Eu estava lendo um artigo do Joseph Schula, ele fala em pelo menos 16 ou 19 acontecimentos marcantes nesse período de 9 de Ave, não necessariamente no dia, mas nesse período do dia 9 do mês de Ave. E este Shabat é o primeiro Shabat após o dia 9 de Ave, então é um Shabat chamado Shabat Nahamu, Shabat de consolo. Não à toa, a porção da Haftorá dessa semana, o capítulo 40 de Isaías é bem conhecido, é aquele que diz: consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém, apregoem ao coração de Jerusalém consolo e não condenação. Tá? Então é uma porção muito bonita, capítulo de 40 de Isaías, vale a pena a gente ler ele em casa, a gente não vai trabalhar ele aqui, mas é um capítulo importante da gente estar estudando. E
ainda sobre o Shabat Nahamu, vi a explicação de um rabino português, Rabino Meir. Ele comenta que os 3 últimos Shabatotes, as 3 últimas porções da Torá, foram porções um pouco mais exortivas, de um caráter de maior exortação. E os 7 Shabatotes que se seguem são Shabats com mensagens mais de consolo. Então, aí ele comentando, só aí já tem um entendimento. Por mais que a gente corrija, por mais que a gente adverta, não só as nossas vidas, mas na vida dos nossos filhos, de quem está conosco, o consolo ele tem que ser bem maior. Essa mensagem de consolo, ela tem que se sobrepor a essa mensagem de juízo, essa mensagem de exortação, tá bom? Então, só aí, na divisão dessas porções, já fica um estudo para a gente, não é? Bom, a Parashá Vayet-Hanan, ela tem alguns acontecimentos, vou passar um resumo do que são esses acontecimentos para a gente. Volto sempre a dizer, é importante que os irmãos estudem a Parashá em casa, estudem a porção em casa, deem uma lida antes de vir para cá, durante a semana, né? A cada dia, vai lendo um pouquinho da porção, o Eterno vai trabalhando nos nossos corações, e é impressionante como que isso vai se tornando real e aplicável no nosso dia a dia. Então, nessa porção de hoje, vários acontecimentos, como é de costume. Então, ela se inicia com Moisés fazendo uma súplica para entrar na terra prometida, com uma negativa do Eterno. Então, ele pede, ele insiste. A tradição oral fala que ele insistiu lá dezenas de vezes, até que o Eterno falou assim, chega, não toca mais nesse assunto, você não vai entrar na terra. Ela se segue com a ordem para se ungir Josué, nomear Josué à frente do povo como líder na sequência de Moisés. Passa pela revisão de algumas leis. Moisés relembra nessa porção com os eventos que culminaram na entrega da Torá. Então, essa lembrança ela é feita nessa porção. Entra com profecia sobre o exílio futuro de Israel, a nação ainda no deserto, e já profecias falando, vai chegar o dia que vocês vão se ensoberbecer, vão comer de vinhas que vocês não plantaram, vão gozar de cidades que vocês não construíram, e quando isso acontecer, cuida para vocês não se desviarem, mas ainda assim vocês vão se desviar. Então, toda essa profecia, ela é narrada nessa porção. Ela segue ainda com algumas orientações sobre a construção de cidades de refúgio, um conceito, se você imaginar, há 3.500 anos, um conceito lindo em que você tratava o homicida doloso de uma forma e o homicida culposo de outra forma. Então ele tinha ali uma válvula de escape, era uma forma de julgamento que guarda em si um princípio super aplicável ainda hoje. Então toda essa lei da construção dessas cidades de refúgio está nessa porção. A gente tem a revisão das 10 palavras, né? O que são as 10 palavras? É o que o meio cristão conhece como os 10 mandamentos, né? Então, as 10 palavras, como é conhecido na tradição judaica, ela é revisada, ela é novamente colocada. A gente tem a primeira parte dessa oração que a gente faz, que é a oração do Shema, e por fim, ele faz alguma revisão de algumas leis já entregue e entrega outras leis, outras ordenanças, outros mandamentos, tá bom? Então, em cima desse contexto, acontecimento todo, eu destaquei aqui 5 objetivos, né? Quem tem me acompanhado os dias que eu tenho estado aqui com vocês, é uma característica minha, talvez questão da profissão, eu gosto de trabalhar com o que eu chamo de objetivos de aprendizagem. Aí a gente chama, cada um dê a nomenclatura que quiser. Mas, basicamente, a ideia é, em cima desses 5 pontos, a gente trabalhar com vocês. Do 1 ao 4, eu sei que a gente consegue chegar lá. Vamos tentar cumprir esses 5 objetivos aí dentro do prazo nosso. Esse primeiro, descrever 4 níveis de preparação do homem, que a Torá leva 4 níveis de preparação do homem. Ele não está diretamente ligado a essa porção. Na verdade, ele era o último objetivo da última porção que eu tive com vocês, que eu não consegui fazer. E ele encaixa melhor hoje do que naquela última porção. A gente vai ver
algumas coisas que nos levam a entender e conhecer que a Torá é imutável, essa característica imutável da Torá, eterna da Torá. A gente vai procurar entender que não se deve ter vergonha, e por que não se ter vergonha de cumprir os mandamentos, de cumprir as mitzvot, que é o plural dos mandamentos. Entender um aspecto de atualidade da Torá e compreender que serve-se a Deus não por medo, como o fazem com os demais povos. Tudo isso dentro da porção da Torá, tá ok? Não tendo dúvida, fiquem à vontade para a gente tirar, não me importo de ser interrompido, tá bom? E conto sempre com a ajuda dos universitários aí, que tem sempre me ajudado bastante. Bom, está passando um monte de uma vez esse aqui, ó. É um toque só. Tá bom, deixa ele. Tem um rabino muito antigo, aí eu estou falando do primeiro milênio ainda, que ao estudando a Torá, ele fez vários comentários sobre a lei, sobre o ensino da Torá, de maneira interessante. E ele chegou a essa conclusão. Ele dividiu o que o homem aprende na Torá, o que a Torá leva o homem. E quando eu digo Torá, lembre-se, hein, a gente está falando do ensinamento como um todo, da lei de Deus como um todo, não só os mandamentos, mas todo esse ensino que o Eterno entregou a nação de Israel, através de Israel, que chegou através de Moisés e que chega até nós através de Yeshua. A gente vai trabalhar um pouquinho isso também. E ele fala que quando a gente começa a observar a Torá, a gente vai subindo degraus. O primeiro degrau que a gente tende a alcançar quando tenta observar a Torá, quando a gente inicia a observância da Torá, e quando eu falo observância, eu falo a prática. Não existe observar, não existe ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, sem fazer. Eu demorei um pouquinho a entender há alguns anos, poxa, mas ouve. Ouve é uma coisa, fazer é outra. Isso é para a gente aqui, na língua portuguesa. Na religião bíblica, não é nem religião, né, mas um conceito bíblico, ouvir é a mesma coisa que fazer, é a mesma coisa que praticar, conhecer é a mesma coisa que executar. Enfim, não existe estudar sem praticar. Então, quando a gente começa a estudar a Torá, ele fala que o primeiro grau que a gente alcança é o de tzadik, ou justo. Ele vive de acordo com a lei. Ele conhece a lei, ele estuda a lei e ele pratica esses ensinamentos da lei. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas existe um grau acima, que à medida que você vai estudando, que você vai abrindo o seu coração, que o Espírito Santo vai trabalhando em você, você alcança um grau a mais. E ele chamou esse grau de Hassid, que é o piedoso. Qual é a diferença do piedoso para o justo? Que o piedoso ele vai além da letra da lei. Dois exemplos. Um indivíduo empresta R$100 para uma viúva pobre. Ele tem o direito de receber aquele dinheiro de volta. E se ela não pagar, ele tem o direito de, você está me devendo direito, me pague. Se ele for um tzadik, é direito dele, ele vai cobrar. Se ele for um pouquinho além da letra da lei, o que ele vai fazer? Provavelmente, deixa para lá. Eu tenho direito, mas deixa para lá. Outro exemplo, esses não são exemplos meus, tá? São exemplos do Talmud. Quando a gente encontra um animal, o mandamento da Torá, se encontrar um animal perdido, é responsabilidade de quem encontra esse animal guardar o animal, para que ele possa devolver para o dono do animal. Um burro lá tem um preço enorme, tinha um preço enorme. Quanto tempo ele devia guardar esse animal? Gastar dinheiro ali alimentando, cuidando, até que o dono dele aparecesse e falar, toma aqui seu animal de volta. 1 mês, 2 meses, 12 meses, não sei. Fizeram lá uma discussão no Talmud e chegaram lá à conclusão, se eu não me engano, 12 meses. O justo, 12 meses e 1 dia, esse burro é meu. Estou aqui cumprindo a lei, não me perturba, estou fazendo a minha parte. O Hassid, o piedoso, que vai além da letra da lei, muito provavelmente,
Tô aqui Vai chegar alguém cumprindo a lá lei, com 1 ano não e me meio e vai perturba, falar assim, tô fazendo a você minha achou meu parte. burro, obrigado por não estar aqui, seu burro. Racide, que vai além da lei. Deus te abençoe, é seu. Então, ir além da letra da lei é um grau a mais. E é interessante porque eu lembro de um rabino, um grande mestre, que a gente segue falando assim, chama você para andar 1 milha, você anda 2. Se te pedir uma capa, você entrega mais do que isso. Então, olha como que esse princípio de ir além da letra da lei está presente no ensino de Yeshua, nosso Messias. Mas não para por aí. Tem um passo a mais, eu acho que é esse a gente tem que perseguir. Esse eu preciso ler com vocês. Chama de achar. A gente poderia traduzir, talvez não seja uma tradução fiel, mas ele diria que é o reto íntegro. Para o Yachar, o núcleo de... vai além. A impressão que eu tenho é que quando alguém aprende o espírito da Torá, está muito ligado com alguém que teve a Torá escrita onde? No coração. Então, buscar, através de Yeshua, essa Torá escrita no nosso coração, para que a gente consiga aprender o espírito da lei sagrada, e assim trazer o reino de Deus para as nossas casas, para as nossas vidas, para a nossa comunidade, acho que é o grande objetivo nosso. E digo eu agora, eu não vejo muito como a gente conhecer o espírito da Torá, o pensamento e a vontade divina, sem antes a gente ter passado um pouquinho ali pelo que acontece com o tzadik, que é conhecer a letra da lei, pelo que faz o Hassid, praticar isso de ir além da letra da lei, até que a gente alcance ser retos, sermos íntegros e conhecermos o espírito dessa lei. Por fim, ele enumera um último nível, que ele fala que é o Neemã, esse só o Eterno que pode testificar a respeito da gente, que ele diz o seguinte, o Neemã, fiel e confiável. Finalmente, um estudioso da Torá se torna um Neemã, fiel, crente, confiável, adquirindo um título que o Todo-Poderoso outorgou a Moisés. Outorgou a Moisés quando? Na porção de Números 12, o versículo 7, quando Miriam e Arão, eles questionam, falam, mas por acaso Deus só fala com Moisés? Não somos nós todos profetas? Aí o Eterno fala assim, Moisés, chama os dois, vamos lá na tenda da congregação, e lá eu vou falar com eles. Aí, enquanto na admoestação que acontece dentro da tenda da congregação, a Torá diz que o Eterno falou o seguinte, meu servo Moisés não é assim como os outros profetas. Em toda a minha casa ele é fiel. É a tradução que está na nossa Bíblia. Em toda a minha casa ele é Neemã. Falo com ele face a face, não como eu falo com vocês, em sonhos e visões. Enfim, este nível de Neemã seria um último nível. Ele está além até do espírito da Torá. Um dia, quem sabe, a gente consegue alcançar esse espírito. Tá ok? Então, estudamos a Torá a partir de conhecimento, alcançamos a justiça, exercitamos ir além, alcançamos o espírito dessa Torá, e um dia, quem sabe, Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, esse meu servo, ele é fiel em toda a minha casa. Ele cumpre e vai muito além do que eu entreguei para que eles fizessem. Eu só consigo enxergar isso hoje através de Yeshua, tá bom? Trabalhando, escrevendo isso internamente. Por força, a gente não consegue fazer. Bom, entrando agora propriamente no texto da porção dessa semana. Eu transcrevi o texto, mas eu estou no capítulo 4 de Deuteronômio. Deixe-me ler com vocês. Eu quero trabalhar a questão da imutabilidade da Torá. Vamos lá no
versículo 1 do capítulo 4 de Deuteronômio. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno, Deus de nossos pais, vos dá. Não acrescenteis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Não acrescenteis sobre a coisa que vos dou, e nem diminuireis dela. Algumas coisas existiam antes da criação. Eu não tenho certeza se eram 4 ou 7. Dentre elas, a Torá. Ela existia antes da criação. A tradição diz que o Messias existia antes da criação. A palavra existia porque o Eterno usou a palavra para criar. A sabedoria existia porque ele consultou a sabedoria. E tem o templo, tem mais algumas. Mas a Torá, segundo a tradição, ela existia. Talvez ela não existia da forma como a gente conhece. Quando a gente fala dos mandamentos, quando a gente fala das ordenanças, é um aspecto da Torá. A Torá, ela é todo esse ensino que o Eterno nos passa e que mostra o caráter de Deus para nós. Os mandamentos são a forma como nós encontramos, seres humanos, de colocar isso em prática. E essa Torá eterna, ela é imutável. Ao mesmo tempo que ela é imutável, ela é viva e ela se transforma. Ela se transforma em que condição? Ela se transforma na forma que nós guardamos. Ela se transforma na maneira como nós cumprimos ou deixamos de cumprir alguma coisa que nos é proibida. Né? Fazemos ou deixamos de fazer. Então, isso se adapta no tempo. Isso se molda à sociedade. Mas o ensino, a Torá como um todo, essa é imutável. A ela você não acrescenta e a ela você não tira. Yeshua não acrescentou e nem tirou. A gente já trabalhou isso aqui algumas vezes. A forma como se guarda esses mandamentos, aí sim, ela pode se adaptar. E o Rabino Shula, escrevendo em algum momento, ele falou assim, só o Eterno pode mudar a Torá. E ele cita 2 exemplos de que o Eterno mudou a Torá. Quando, na porção de Finéias, foi uma porção recente, agora, se a gente lembrar, as filhas de Zelofeade, elas não tinham direito à herança. Estavam dividindo a terra, Zelofeade não tinha filhos, e a lei não previa que a herança passasse para as filhas. Elas apresentaram o pleito para Moisés, Moisés consultou o Eterno, e o Eterno mudou o decreto. Falou assim, não, se não tem filho, vai passar para as filhas. Mudou. Ele alterou. Na porção da semana passada, retrasada, quando as 2 tribos e meia, a terra prometida era além do Jordão. 2 tribos e meias chegaram antes do Jordão e falaram assim, Moisés, esse pedaço de terra para a gente aqui está bom. Podemos ficar com ele? A determinação que tinha sido dada era, é para o lado de lá do Jordão. Moisés consultou o Eterno, entraram num acordo e adaptaram. Falou, não, tá bom, pode ficar do lado de cá do Jordão. Então, ao mesmo tempo que essa Torá é imutável, e isso a gente tem que entender, de que essa Torá é eterna, como ela nos foi dada, ela se adapta, ela é viva, a forma como nós guardamos esses mandamentos, ela se adapta ao longo das gerações, porque os princípios são eternos. Esses princípios que estão por trás dos mandamentos, esses princípios são eternos. A forma como nós executamos, a forma como nós nos adaptamos, geração no Oriente, no Ocidente, há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, isso se adapta com o tempo. Mas a Torá em si é imutável e isso a gente precisa entender. Porque senão a gente começa a achar que Paulo estava falando que o Messias mudou tudo, de que não existe mais, e a gente sabe que isso não é verdade. Bom, não se envergonhar de cumprir as mitzvot, Não se envergonhar de cumprir as mitzvot. Deixa eu continuar lendo o capítulo 4, no versículo 5 com vocês. Vede que vos ensinei, isso é Moisés falando, tá? Vede
que vos ensinei estatutos e juízos, como me ordenou o Eterno. Versículo 6. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: somente essa grande nação é povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si como o Eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos como toda esta lei que eu vos dou hoje? 6, gente, de novo. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Os povos vão ouvir esses mandamentos que eu estou dando para vocês. As nações ouvirão e vão se perguntar: olha, o que é isso que eles estão fazendo? Só essa nação tem um grande Deus. Então, isso me parece uma coisa má, né? Isso me parece uma forma de Deus cumprir o plano que ele tinha lá quando chamou Abraão. Deus criou o homem se perdeu, se afastou do Eterno. Deus veio, criou as nações, ali a partir da Torre de Babel. Em algum momento, ele encontrou Abraão. Abraão, com a fé nesse único Deus, Deus chamou Abraão e falou assim: vamos, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Fazer isso com uma pessoa só era difícil, né? Então, Abraão precisava ter seus filhos, a sua semente, a sua descendência, e o Eterno falou: Abraão, através da sua descendência, você sozinho não tem como, mas da sua descendência eu vou abençoar todas as nações, abençoar todas as famílias da terra. E nisso veio a nação de Israel. E qual é a forma como o Eterno encontrou para abençoar todas as famílias da terra? Eu vou dar a minha lei para esse povo. Esse povo vai me representar na terra. As nações vão olhar para a nação de Israel e vão se perguntar. Eles vão ver que tem grande sabedoria e entendimento à vista desses povos. E eles vão querer se aproximar de mim por esse testemunho que Israel vai dar, cumprindo os meus mandamentos. Aqui eu aponto pelo menos 2 falhas. Uma, Israel pecou, não conseguiu exercer isso com a maestria. A gente não viu, não é realidade aos nossos olhos hoje, as nações olhando para a nação de Israel e tendo esse entendimento, que isso é sabedoria diante dos povos. Israel não conseguiu cumprir isso. E o pior ainda, a igreja que se aproximou desse povo de Israel também não tem conseguido cumprir. E eu digo para vocês, um não tem cumprido porque não tem Yeshua, e o outro não está conseguindo cumprir porque não tem a Torá. A única forma que nós vamos ter de encontrar a nação de Israel, de se tornar essa sabedoria e esse espelho que vai criar essa inveja, não, essa boa vontade de buscar o Eterno através dos mandamentos, é se Israel abraçar a ideia do Messias ali, do Yeshua como Messias. Esse plano fecha. Por outro lado, a igreja que quer convencer, que quer alcançar as nações, que quer alcançar o seu vizinho que está do seu lado, de que maneira nós vamos fazer isso? Através das boas obras. Quais boas obras são essas? Está aqui. Então, acho que esse entendimento, esse plano macro, né, em linhas gerais, de, Abraão, eu vou abençoar todas as nações da terra, todas essas famílias da terra vão conhecer o meu nome através da sua semente. Aí quando eu leio esse texto, eu falo, é assim que essas nações vão se aproximar, assim essas famílias vão se aproximar do Eterno, guardando os meus estatutos, vendo vocês guardarem os meus estatutos, vendo vocês guardarem a minha lei. Eu quero dar uma pincelada ainda nisso daí, em Efésios capítulo 2. Acho que Efésios capítulo 2 é um capítulo do Novo Testamento que a gente precisa estudar, reestudar e estar sempre com ele vivo na nossa cabeça, para que a gente consiga responder essa pergunta. Se Moisés falou isso para o povo de Israel,
O que a parte da igreja composta por gentios tem a ver com isso? Moisés falou com o povo judeu, falou assim, ó, guarda esses estatutos, que as nações vão olhar para vocês, para nós, judeus, nação de Israel, guardando esses estatutos, e elas vão querer se aproximar de mim, através do testemunho que vocês estão dando. Mas ele falou isso para a nação de Israel, o povo judeu, lá no deserto. Aí, o que a parte gentílica da igreja tem a ver com isso? Então, a gente precisa, não vou me aprofundar no capítulo 2 de Efésios, mas eu não queria deixar esse pensamento livre no ar. Deixa eu ler com vocês o versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Por isso, lembrem-se de seu estado anterior. Paulo está falando para gentios lá em Éfeso. Gentios, crentes em Yeshua, lá em Éfeso. Por isso, lembrem-se do seu estado anterior. Vocês, gentios por nascimentos. Lá no 12. Naquele tempo, vocês não tinham Messias, estavam alienados da casa de Israel, eram estrangeiros à aliança. 13. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. 14. De nós fez um só e derrubou a parede de separação, o muro que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Enfim, esse texto aqui, volto a dizer, acho que a gente pode fazer um seminário só em cima desses versículos de Paulo trabalhando. Mas em linhas gerais, gentios, antes de ter Yeshua, Yeshua nos trouxe só salvação. Nesse texto aqui, Paulo nem entra nesse mérito. Ele entra no mérito seguinte, ó, vocês gentios, que estavam sem Messias, vocês eram estranhos às alianças e eram estranhos à vida nacional de Israel. Aí a gente tem traduções diversas. Essa vida nacional de Israel é uma tradução do David Ster. Quem não conhece, é um judeu messiânico da congregação do Joseph Schuller, fez a tradução do grego para o inglês e depois trouxeram para a gente aqui. Mas uma das missões de Yeshua é exatamente nos aproximar de quem? Das alianças, no plural, e nos aproximar da vida nacional de Israel. Então, por que eu posso entender que essa ideia de que, olha, estes mandamentos é a vossa sabedoria, e isso é entendimento à vista dos povos, isso é entendimento à vista de quem não me conhece, a Torá é o entendimento, e é ela quem vai causar curiosidade e aproximação, admiração, palavra que eu queria na inveja, a admiração das outras pessoas. Quando ele falou isso para o povo judeu, por que a igreja gentílica pode se incluir nesse meio? Exatamente porque uma das missões de Yeshua, que não é só a salvação, é exatamente nos aproximar dessa comunidade, nos aproximar dessas alianças. Eu grifei a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças, porque aqui pode entrar um entendimento falso e muito pernicioso que tem afastado a igreja ao longo de séculos de entender que nós temos que ter orgulho de cumprir as mitzvot, que nós não podemos nos envergonhar de seguir esses mandamentos, de seguir a Torá, pelo entendimento errado de que talvez destruindo no seu corpo, que é a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos. A inimizade não é gerada, não é a Torá a inimizade. Mas veja o seguinte contexto histórico. Através da forma de guarda dos mandamentos, da nação de Israel, do povo judeu, antes de Yeshua, a forma como se guardavam alguns mandamentos, e aí entram orientações rabínicas, aí entram alguns mandamentos criados por homens, aquela cerca para proteger a Torá. Para que alguns mandamentos fossem guardados, o que foi criado, gente? Um muro de separação. Porque de um lado eu tinha, eu não posso me contaminar.
Então eu não posso falar com o gentio, eu não posso comer com o gentio. Então, a forma de guardar estes mandamentos, alguns destes mandamentos, acabou criando um muro de separação. Se eu crio essa barreira de separação, que eu proibia, inclusive o gentio, de se aproximar do Eterno no templo, para oferecer sacrifício e adorar o Eterno, e quando a gente fala proibir, a gente fala de um muro físico, né? Flávio Joséfos e outro historiador fala disso também. Existia uma mureta física, lá de 1,20 m, 1,5 m, na parte externa do templo, que impedia o gentio de chegar no templo. Então era um muro físico. Se eu crio este muro, pela forma como eu guardo os mandamentos, como que eu consigo cumprir a Torá? Como que essa verdade da Torá de que os mandamentos, guardar e cumprir os mandamentos, seria a nossa sabedoria e o entendimento à vista das outras nações? Se eu me deixo de lado e espanto essas nações, se eu crio um muro de inimizade, eu não consigo cumprir, e eu não consigo trazer essas nações, eu não consigo abençoar essas nações. Então, na verdade, o que Paulo está falando não é contra os mandamentos, não é contra a Torá, mas é contra essa inimizade gerada pela guarda errada de alguns mandamentos, tá certo? Enfim, fecho esse tema com o versículo 19 do capítulo 2. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Judeus e gentios, em Yeshua, são aproximados de Deus por meio da sua Torá. Sem Yeshua, o judeu não consegue se aproximar de Deus de forma plena. Sem a Torá, o gentio, crente em Yeshua, não consegue se aproximar de Deus de forma plena. Os judeus já possuíam e os gentios passaram a desfrutar do seu ensino, da sua Torá. E é através desse ensino, através dessa Torá, que nós temos que, com orgulho de guardá-la, nos diferenciar dos outros povos, nos diferenciar das outras pessoas, para que eles enxerguem sabedoria, enxerguem entendimento e louvem a Deus através dessa forma de andar, através desses ensinamentos que nós vivemos e que nós aplicamos nos nossos dias a dias. Então nós temos que fazê-lo e fazê-lo com orgulho. Se use o seu talite, use com orgulho. Tenha uma mezuzá na sua casa, o tenha com orgulho. Celebre o Shabat, os faça com orgulho. Orgulho no sentido de não se envergonhe disso. Não se envergonhe, faça, porque é isso que vai despertar nas outras nações, nos outros povos, nas outras pessoas. Sim, tem alguma coisa diferente. Mas isso não pode ficar só nesses mandamentos externos, né? Isso tem que ficar lá em devolve o jumento do seu irmão, perdoe a dívida dele. Isso é Torá, tá certo? Isso é o espírito da Torá. Atualidade da Torá. Aspecto atual da Torá. Então, de volta no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 9. Somente guarda a ti mesmo e guarda a tua alma muito, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram, e que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás conhecer a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do que viram os teus olhos, no dia em que estiverdes diante do Eterno teu Deus em Horebe. Começo lá pelo finalzinho do versículo 10. Não esqueça o que viram os teus olhos no dia que estivesse diante do Eterno teu Deus em Horebe. Ai, ai, o que aconteceu em Horebe? Eu nem sei como é que não vou tirar de dentro dos meus olhos. Então, é importante a gente saber. Eu não posso esquecer o que aconteceu em Horebe. O que aconteceu em Horebe, gente? A entrega da Torá. Então, foi no Monte Sinai, foi em Horebe.
Acredita-se que Horebe era uma região e o Monte Sinai era um monte dessa região, mas não há dúvida do que não esqueça o que aconteceu quando você esteve diante do Eterno em Horebe, não esqueça da entrega da Torá. Né? O texto ele faz a revisão do que aconteceu, ele conta como que foi essa entrega da Torá, no capítulo 4 ainda. O que eu quero chamar a atenção de atualidade. Eu vou ler mais alguns versículos com vocês, e eu grifei todas essas partes que diz, do teu coração farás conhecer aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos o que vocês viram hoje, o que eu falei com vocês. O entendimento rabínico é de que, ao lermos esses textos, a gente entenda que essa Torá não foi entregue para os nossos pais na fé, ou nossos pais na carne, não foram entregues para o povo judeu há 3.500 anos, mas elas foram entregues para você hoje. Então, ao lermos esses textos, não esqueça o que viram os teus olhos. Não é os olhos de Moisés, Caleb, que com ele lá estava. São nos teus olhos, são nos meus olhos. E assim nós devemos entender, e assim nós devemos ler e estudar a Torá. Deixa eu ler mais um texto com vocês que isso fica bem acentuado. Versículo 39 do capítulo 4. E saberás hoje, dia 28 de julho de 2018, saberás hoje, e considerarás no teu coração que o Eterno é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e não há nenhum outro, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, não há 3.500 anos, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para que prolongue seus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá para sempre. No capítulo 5, versículo 1, e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo aos vossos ouvidos hoje. Então, este entendimento rabínico, ele é importante para a gente. Sempre que lermos a Torá, a gente tem que entender como se ela estivesse sendo dada hoje. O versículo 1 ainda, do capítulo 5. E os aprendereis e os guardareis para cumpri-los. O Eterno nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Conosco, não com os nossos pais. Não com os nossos pais fez o Eterno esse pacto, mas conosco, todos que aqui vivemos neste dia. Não, Lucas, ele estava falando com o pessoal que estava lá no deserto, 3.500 anos. Não, essa foi a geração que recebeu a Torá, mas não, ele fez isso conosco. E é interessante que um momento em que a gente tem de praticar isso é quando nós contamos a Haggadah de Pessa, né, toda a narrativa da história da saída do povo do Egito na festa de Páscoa para os nossos filhos. A forma correta de nós fazermos isso não é contar para eles, teve um povo, o povo de Israel, há muito tempo atrás, foi escravo no Egito. Não. A forma como os rabinos ensinam é, nós fomos escravos no Egito. Nós fomos libertos. Nós recebemos o ensino do Eterno. Nós recebemos a Torá do Eterno. E nós recebemos o Messias. Isso é atual. Isso não aconteceu lá atrás. Isso acontece hoje. Findo com essa parte no capítulo 6. Versículo 12, guarda-te de não esquecer ao Eterno que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. E quando te perguntar o teu filho amanhã, dizendo, o que significam esses testemunhos, estatutos e os juízos que o Eterno nosso Deus vos ordenou, e dirás a teu filho, repito, nós fomos escravos de Faraó no Egito, e ele nos tirou do Egito com mão forte. Então, esse aspecto atual da Torá, é importante que a gente trabalhe ele dia após dia, nas nossas ações e no nosso entendimento diário. Enfim, aos nossos olhos, nos tirou, devemos sempre olhar o ensino da Torá como sendo dado a nós e dado hoje, tá bom? Vamos para o último aqui. No capítulo 4, no versículo 11,
a gente vai entender um pouquinho por que a gente não deve, eu vou passar bem rápido nesse, mas por que a gente não deve servir a Deus por medo. Então, eu não vou ler com vocês, mas Moisés, ele traz lá o relato do que aconteceu, o monte fumegou, o chão tremeu, e teve trevas, teve trovão. E isso poderia levar o povo a acreditar que, o monte fumegou, o chão temam tremeu, e me sirvam por medo. Teve trevas, teve trovão. Aí ele também Isso adverte o poderia povo, levar falando assim, o mas povo a quando vocês acreditar olharem o que, sol, monte fumegou, quando vocês olharem a o chão lua, tremeu, entendam, teve isso não é trevas, nada. teve Eles estão trovão. lá, Aí ele também obras do adverte o Criador, povo, obras do mas quando Eterno, vocês olharem o para sol, que quando vocês olharem a tem um lua, propósito, para que entendam, ilumine o isso não é dia, para nada. que ilumine a Eles estão lá, noite. e ele também Enfim, os astros têm os seus propósitos, mas só existe um Deus. Qual era a preocupação de Moisés? Se o povo passasse a temer e servir a Deus por medo daqueles trovões e raios, o fogo no Monte Sinai, o que poderia acontecer? Vai que aparece outra manifestação dessa poderosa, ele vai olhar e falar assim, esse vulcão aí é um Deus. Esse sol é muito forte, ele pode se tornar um Deus. Então, há uma preocupação de Moisés para uma nação que ia entrar e conviver com outros povos, conhecer outras culturas, e eles poderiam, e foi o que aconteceu, né? E eles poderiam se sentirem atraídos por esse medo, porque olha, isso aqui também é temeroso, isso aqui também assusta, é assustador. Então, Moisés adverte o povo para que a gente não pode servir a Deus por medo. Não são essas manifestações que nos tem que levar a se aproximar do Eterno, porque essas manifestações podem acontecer com os outros deuses também. E é interessante que ele conta a narrativa dele, de que nem a mim vocês têm que se aproximar, vocês têm que temer, nem a mim vocês têm que idolatrar, porque eu não sou nada, porque eu pedi para entrar na terra e nem isso eu consegui. Eu também presto conta a um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Então, não temam nem sol, nem lua e nem qualquer outra coisa que possa assustar vocês. Lembra de uma cultura de 3.500 anos. Não temam homens, porque eu mesmo não sou nada, eu quis entrar e não consegui. Mas temam unicamente, lá no versículo 39 do capítulo 4, e saberás hoje e considerarás no teu coração que o Eterno, Ele é o Deus, em cima no céu, embaixo da terra, e não há nenhum outro. Ok? Então, não se serve a Deus por medo, não se serve a Deus pelas suas manifestações. Serve-se a Deus porque Ele é Deus. Simples assim. Não é o milagre, porque outros também fazem. Bom, vamos fechar aqui, a gente conseguiu passar nesses 5 objetivos aí, né? Então, o primeiro deles, eu gosto de fazer essa revisão aqui para a gente tentar, falar assim, tá, e aí, o que eu vi hoje, né? O que eu aprendi, o que eu vou levar para casa? Então, vamos tentar fechar aqui para a gente lembrar de algumas coisas para a gente levar para casa e praticar. 4 níveis de preparação da Torá, 4 degraus que a gente tem que avançar na nossa caminhada de aproximação do Eterno. O primeiro deles é o tzadik, cumpre a lei, conhece a lei, é importante. Mas a justiça dele só não é suficiente para salvá-lo, tá? A gente precisa de Yeshua, até porque a gente não consegue cumpri-la perfeitamente. Então a gente precisa de Yeshua para trazer, para que a gente consiga suprir a nossa falta, tá? Que é exatamente a sua graça. Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente alcança o nível de Hassid. Eu vou além da letra da lei. Eu abro mão de algumas coisas em prol da piedade, em prol de abençoar o meu irmão. Eu começo a conhecer o espírito dessa lei. Aí eu chego no Yashar, que é o reto, que é o íntegro. Esse aí, ele está muito além da letra da Torá. Ele está preocupado com o espírito, com o princípio do que está atrás da Torá. Esse aí já passou do nível de legalista há muito tempo. Aí eu acho que é o que a gente tem que perseguir e é uma grande reforma que Yeshua faz. Falou assim, vai além dessa letra, segue o espírito dessa Torá. Eu acho que é aí que ele estava colocando a gente, nos chamando, né? Até os rabinos. E vai chegar no momento em que nós vamos ser tratados por Deus como fiel.
Bom, assim a gente espera, né? Que transcendeu todos esses níveis aí. Conhecer que a Torá é imutável. Ela se adapta no tempo, mas ela é eterna. Ela se adapta na forma de guardar os seus mandamentos, mas ela é eterna. Não acrescenteis sobre a coisa que eu vos ordeno e não diminuireis dela. Tá certo? Então ela foi entregue a nós da forma como o Eterno entendeu que nós teríamos condição de absorvê-la. Entender que não se deve ter vergonha de cumprir as mitzvot. Por quê? Isto é sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Eu não posso ter vergonha daquilo que é sabedoria e daquilo que é entendimento para mim. Então eu não me envergonho da Torá, porque é exatamente ela que vai me destacar à vista dos povos, é ela que vai nos destacar à vista das outras famílias. E uma das obras de Yeshua foi nos aproximar exatamente para que, não é só a nação de Israel que vai se destacar e que vai mostrar sabedoria e entendimento para os outros povos. Vem para cá, eu estou aproximando vocês que estrangeiros eram e não são mais, para que a gente também consiga, para que vocês, gentios, também possam usufruir dessa sabedoria e desse entendimento. Ainda bem que é no finalzinho, hein? Passa para mim. Entender o aspecto atual da Torá, toda vez que lermos versículos como: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, olha lá para o calendário e entenda que hoje é hoje. Hoje não é há 3.500 anos, não é lá no deserto, não é no Sinai. Tá bom? E assim é os ensinamentos que Yeshua fez também. Temos que entendê-los sempre como sendo nos entregues hoje, atuais para a nossa vida. Por fim, não servimos a Deus por medo como os demais povos. Pode passar aí. Não servimos a Deus por medo. Servimos a Deus porque nós entendemos e conhecemos que Ele é o único Deus. Milagres, curas e coisas do tipo, vários podem fazer. Mas não é por isso que nós fiamos a nossa fé no Eterno. Tá bom? Obrigado, Shabbat Shalom a todos. Repito, é sempre uma satisfação. Espero vê-los em breve.